9 do Alexander Sadiko. A partir do circuito da figura abaixo, determine a corrente I e a potência dissipada pelo resistor e a potência fornecida por cada fonte. Então, se a gente olhar aqui, pessoal, a gente vai ter algumas brincadeiras aqui para ser feita. Vamos colocar, por exemplo, aqui a fonte de tensão ela é -8. A gente pode fazer algumas coisas, por exemplo, colocar positivo aqui. Isso aqui a gente não altera o nosso problema, positivo aqui, e trocar a polaridade, né? Aqui fica menos e aqui fica mais. E aqui está o sentido da corrente, tá? Se a gente aplicar agora aqui a lei de Kirchhoff para esse sentido aqui da corrente, o que nós vamos encontrar? Né? Então nós temos aqui ó, mais 8, né? Porque eu troquei a polaridade, então fica mais 8, menos 12, mais 10, mais 3i, tudo isso igual a 0. Bom, podemos somar essas três partes, então fica mais 8 com mais 10 dá mais 18, menos 12 vai dar mais 6, passo para lá, fica menos 6. Então fica aqui I vai ser igual a menos 6 dividido por 3. Logo, esse I vale menos 2 ampere. Uma outra coisa que a gente poderia fazer, ó, que é o seguinte, se nós trocarmos a polaridade, por que esse valor de corrente deu menos 2, né? Porque esse aqui foi o valor da corrente, né? O sentido dela, para baixo. Se nós invertêssemos, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos adotar para cima, ok? Vamos colocar de outra cor, vamos colocar de vermelho, e nós vamos chamar essa corrente aqui de I', ok? Quando a gente define o I', nós vamos ter ó, menos 10, mais 12, menos 8, agora é menos 8 aqui, mas eu estou adotando esta polaridade, tá? Mais 3i, o I continua da mesma coisa, da mesma forma. Olha, menos 10, menos 8, menos 18, mais 12, menos 6. Passa para lá, aqui é o I', tá? Fica mais 6, logo o I' é igual a 2 ampere, tá bom? Então a gente pode, eu estou mostrando para vocês de que esse sinal negativo implica somente que nós invertemos o sentido da corrente. Então, mas o problema pede para a gente determinar esse daqui. Agora ele pede para calcular qual é a potência em cada elemento. A potência no resistor de 3 ohm, a gente pode usar aqui o efeito Joule, né, que é a corrente ao quadrado vezes R. Então isso vai ser menos 2 ao quadrado vezes 3, então vai ser igual a 12 watts. Agora, essas demais aqui, a gente vai ter que trabalhar com a convenção do sinal passivo. Quando a corrente entra pelo terminal positivo, a potência ela é maior que zero. Se a corrente entra pelo terminal negativo, a potência é menor do que zero. Então vamos olhar aqui, ó. Nós temos, e a gente não pode ignorar também esse sinal que está aqui, tá? A gente vai ter que levar ele em consideração. Então, o que é melhor a gente fazer para usar a convenção de sinal passivo? Adotar a corrente como positivo, ou seja, o I', tá? E aí a gente leva em consideração essa corrente, tá bom? Porque vocês já vão verificar. Então vamos calcular qual que é a potência em cima da fonte de 8 volts. Bom, se eu estou usando o I', né? Isso que eu falei aqui, usando o I', porque eu posso usar um ou outro, né? Mas assim, o I' eu sei que ele é positivo, então eu não preciso inverter. Quando eu olhar para a fonte de 8 volts, ele está entrando pelo terminal negativo. Então, pela convenção de sinal passivo, essa tensão é negativa. Então vai ficar 8 vezes 2, isso é igual a menos 16 watts. Vamos olhar agora para a fonte de 12 volts. P de 12 volts. Bom, a corrente I' entra pelo terminal positivo, então ela vai ser positiva, mais 12. E a corrente vale 2, porque eu estou usando o meu I' como referência. Isso vale mais 24 watts. E por fim, a fonte de 10 volts. Olha, o I' entra pelo terminal negativo, então ela é menos, né? A potência será negativa, 10 vezes 2, tá? Lembrando que eu estou usando 2 positivo porque eu estou considerando a corrente I' aqui, tá? Porque eu usando essa corrente I' aqui, ela estando positivo, a única coisa que eu preciso olhar é somente
por onde a corrente entra ou não, tá bom? Fica mais fácil trabalhar desse jeito. Então isso daqui é igual a menos 20 watts. Bom, mas está certo esse resultado? A gente pode pensar no seguinte, a soma das potências tem que ser igual a zero. Então nós temos mais 12, mais 24, menos 16, menos 20. Se a gente somar tudo isso, vai dar zero. Então nesse circuito está correto o que a gente fez, tá? Porque a soma das potências, o que um dispositivo fornece, o outro está absorvendo. Quem for aqui as tensões negativas está fornecendo, quem é positivo está consumindo, tá? Se tem dúvida, olha para o resistor. O resistor é um elemento passivo, ele não vai consumir, ele não vai fornecer energia, não vai fornecer uma potência, ele vai apenas consumi-la, tá bom? Para finalizar, vamos marcar, né, os resultados e tá aqui todos os nossos resultados destacando. Lembrando que quando eu calculei a potência, eu modifiquei o sentido da corrente, logo eu não peguei menos, eu peguei o valor mais, né? Eu adotei o sentido I', porque dessa maneira eu não preciso me preocupar em olhar o valor do sinal da corrente, e sim somente o valor da potência. Se entra pelo terminal positivo da fonte da tensão, ela é positiva. Se entra pelo terminal negativo, ela é menor do que zero. Bom, com isso nós finalizamos o problema 2.19 e nos vemos numa próxima resolução.